A gente precisa entender uma coisa sobre a Inquisição. Ela não só sentenciava o corpo da pessoa ao degredo, sabe? O processo todo era um grande espetáculo público de vergonha. Era uma forma de desconstruir a identidade de alguém na frente de todo mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos desvendar os rituais e os símbolos que pegavam um cidadão comum e transformavam ele num completo excluído. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência da coisa. A punição não acabava ali, com a sentença de exílio. Na verdade, era ali que ela começava. E tudo era pensado para ser visto, para ser sentido e principalmente para ser lembrado por toda a comunidade. Para a gente entender direitinho como isso funcionava, vamos seguir como se fossem 4 atos de uma peça bem macabra. Primeiro, as marcas visíveis da vergonha. Depois, a gente vai ver a ruína financeira total. Em seguida, vamos entender os crimes, que, na visão da igreja, justificavam tudo isso. E, por fim, o segredo, o pacto de silêncio que protegia toda essa operação. Vamos começar então pelo que todo mundo via o aspecto mais visual do processo. Porque, olha, antes mesmo da pessoa ser colocada num navio para cruzar o oceano, ela era a estrela principal de uma humilhação pública e muito bem planejada. A carocha e o São Benito, isso aqui não era só roupa de jeito nenhum. Eles funcionavam na prática como marcas de infâmia. Quem usava essas peças era na hora identificado como herege, como pecador, como alguém que não pertencia mais à comunidade. E o mais cruel de tudo, a pessoa era forçada a usar isso para sempre, carregando o seu crime estampado no corpo para todo mundo ver. Agora vamos para a segunda parte. A destruição ia muito, mas muito além da imagem pública. A segunda etapa era o que a gente pode chamar de morte econômica. Um processo frio, calculado, para garantir que o condenado perdesse absolutamente tudo que tinha. O sequestro de bens era uma das primeiras coisas que os inquisidores faziam. Parecia um processo burocrático, mas era implacável. Sob juramento, a pessoa era obrigada a listar cada coisinha que possuía. Depois, vinha um inventário minucioso e, no fim, tudo era confiscado. Era a garantia de que, ao chegar no exílio, a pessoa estaria na miséria mais absoluta. E esse trecho, ele mostra com uma clareza brutal a crueldade do detalhe. Esse é o caso de uma mulher chamada Escolástica de São Bento, acusada de judaísmo. Olha isso, até os pertences mais pessoais e de pouco valor, como luvas de renda e pérolas falsas, foram tomados. O ponto central aqui é que a destruição da identidade da pessoa passava também por aniquilar qualquer vestígio material da vida que ela tinha antes. Tá, mas que tipo de crime levava a uma punição tão severa assim? A Inquisição vigiava o que ela considerava crimes contra a religião e a moral. E a lista, como a gente vai ver, era bem específica. Um dos principais alvos eram os chamados judaizantes. Basicamente, eram cristãos novos, ou seja, descendentes de judeus convertidos à força, que tentavam manter em segredo os rituais da sua antiga fé. Atos que hoje parecem simples, como jejuar um dia específico ou não comer certos alimentos, naquela época eram vistos como prova de heresia e podiam levar a um processo completo. Outro crime considerado gravíssimo era a feitiçaria. E o que tornava isso especialmente perigoso na visão da Inquisição era a mistura do sagrado com o profano. Imagina, usar uma pedra de altar, um objeto consagrado pela igreja, no ritual para, sei lá, influenciar a vontade de alguém ou para fazer uma cura. Isso era visto como uma ofensa direta a Deus. E a punição era extremamente rigorosa. E tinha também o que os documentos da época chamavam de pecado nefando. Essa citação, tirada direto dos textos, mostra a aversão e a gravidade que eles davam a isso. Era considerado o mais torpe e sujo dos pecados, e a punição era justificada com base na fúria divina que, segundo a Bíblia, destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. E para amarrar tudo isso, da acusação até a punição, existia um mecanismo fundamental para o poder da Inquisição: o segredo absoluto. O segredo era inviolável e era obrigatório para todo mundo envolvido. Tanto os funcionários quanto as testemunhas e os próprios réus, todos faziam um juramento de silêncio. Se alguém revelasse qualquer detalhe do que acontecia dentro dos tribunais ou das prisões, isso por si só já era um crime que podia levar ao degredo. A Inquisição era, de fato, uma máquina de silêncio que só falava em público naqueles grandes espetáculos que eram os autos da fé. E assim, a gente chega ao destino final. Depois de toda a humilhação pública, depois da ruína financeira, esses indivíduos eram enviados ao Brasil. Eram como transplantados, sabe?
arrancados à força de suas vidas e obrigados a recomeçar do zero absoluto, numa terra que, para eles, funcionava como uma espécie de purgatório. Mas a história, claro, não termina aqui. O que acontecia quando a pena finalmente acabava? Como essas pessoas, marcadas como párias, conseguiram se integrar e, mais do que isso, como elas de fato ajudaram a moldar a sociedade colonial brasileira? Bom, essa é a pergunta que a gente vai explorar no nosso próximo encontro.